Pessoal, boa noite. Hoje nós teremos a nossa aula ministrada na forma EAD, como as demais aulas da universidade estão acontecendo nesse período de medidas de precaução contra o coronavírus. Então, nossa atividade de hoje será basicamente uma lista de exercícios, onde a gente vai estar desenvolvendo essas atividades. Na aula passada, foi explicado para vocês o método JOptionPenny Show Input Dialog, um método onde o usuário, onde se possibilita para o usuário uma caixa de texto onde ele vai estar informando os dados de entrada da classe. Então, todas as atividades que estão nessa lista, a gente precisa utilizar esse método para fazer a entrada de dados. Então, eu vou fazer com vocês aqui a primeira atividade, onde nós vamos estar utilizando o método JOptionPenny e vamos estar utilizando também um cálculo de porcentagem. Basicamente, vários exercícios a gente precisa utilizar essa regra de cálculo de porcentagem. Então vamos lá no NetBeans, pessoal. Deixa eu apagar esse arquivo aqui. Então, na aula passada nós aprendemos a criar um projeto. O projeto é onde vai ficar salvo as atividades que a gente vai desenvolver no decorrer do semestre. Então eu criei um projeto chamado Aulas 2020 e tem um package aqui chamado Aulas 2020. Então dentro desse package, desse pacote, é onde eu vou estar criando as classes, ou seja, cada exercício que eu fizer com vocês, que a gente fizer a resolução, vai estar sendo salvo aqui dentro. Então vamos lá, botão direito, novo, classe Java. Então ele abre essa janela, o NetBeans, que é a ideia de desenvolvimento que nós estamos utilizando, e aqui ele pede o nome da classe. Lembrando que foi definido, foi explicado para vocês que quando a gente trabalha com classe, padrão de nomenclatura é ela iniciar com a primeira letra maiúscula. E se ela for uma classe composta, a segunda letra também deve ser maiúscula. Isso em função do quê? Para quando vocês estiverem utilizando orientação ao objeto, que é a essência do Java, vocês saberem diferenciar o que é uma classe e o que é um método, sendo que a classe inicia com a primeira letra maiúscula e o método com a letra minúscula. Então eu vou criar aqui, exercício 2, porque eu já tenho um exercício, uma classe chamada exercício 1 ali. Clico em finalizar. Então, o NetBeans criou a estrutura da classe para mim e aqui ele botou asterisco barra asterisco. Lembra que eu comentei com vocês que tudo que estiver entre asterisco barra e barra asterisco, o compilador, na hora que ele está fazendo o processo de compilação, ele vai ignorar, porque ele entende como sendo um comentário. Então, nessa parte de comentário, vocês podem estar colocando qualquer informação que venha ajudar vocês na hora dos estudos ou na própria resolução do problema. O que eu sugiro para vocês? Colocarem um enunciado do exercício, que no momento que vocês forem fazer os estudos, vocês já conseguem se identificar que aquela classe trata-se da resolução de um determinado problema. Então vamos pegar a primeira atividade de hoje, vamos copiar e vamos colocar lá no enunciado. Aqui eu vou fazer uma quebra de linha para ficar melhor para vocês conseguirem entender. Melhor para visualização. Deixa eu quebrar mais uma linha aqui, pessoal, só um minuto. Beleza. Então o que diz o primeiro exercício de hoje? Construa uma classe que tenha como entrada o valor de um produto. Então nesse momento que ele diz que tenha como entrada o valor de um produto, eu já consigo identificar que eu preciso o quê? Uma variável para armazenar o produto. A classe deverá calcular um desconto de 15%. Nesse exemplo, o desconto foi concedido de forma fixa na classe. Pode e vai acontecer algumas atividades onde o desconto o usuário vai ser que vai informar. Então, nesse caso, precisamos de mais uma variável para armazenar o valor do desconto quando o usuário for digitar.
e o preço do produto com o desconto. Então, qual é a ideia do exercício? Você tem lá um produto que vale R$100, aplica um desconto de R$15 e precisa mostrar o preço desse produto com desconto, que seria R$85. Então, para a gente criar essa atividade, nós vamos precisar de 3 variáveis, certo? Logo abaixo do package aqui, o compilador coloca mais um trecho de comentários, ou a gente pode apagar. Então, antes da gente começar a declarar os identificadores, nós vimos na aula passada que sempre que vamos utilizar um pacote ou uma biblioteca do Java que não é nativa, a primeira diretiva que precisa existir antes do public class, o nome da nossa classe, é o import. Então, import. Quando o compilador encontra a diretiva de import, ele entende que ele precisa em algum local importar aquelas classes e bibliotecas que serão utilizadas no decorrer da nossa classe. Então, a gente vai trabalhar com a classe, o pacote javax.swing, que é um pacote que disponibiliza a interface gráfica. E dentro do pacote swing nós temos vários métodos. Então, em vez de eu ficar elencando um a um, eu coloco ponto asterisco. Quando o compilador encontra ponto asterisco, ele entende que tem que utilizar todos os métodos daquele pacote. Até aí, tranquilo? Dando continuidade, temos o nome da nossa classe. E foi visto no primeiro dia de aula e na aula passada também, eu mencionei para vocês, que todo programa em Java, ele inicia pela execução de um método. E esse método é o método main. Como no decorrer do semestre nós vamos estar trabalhando apenas classes simples, ou seja, nós não estamos ainda aprendendo a orientação a objeto, então todas as nossas classes precisam ter a invocação do método main. Então existe uma teclinha de atalho que eu comentei com vocês também, PSVM, Public Static Void Main. Quando eu pressiono o Tab, ele já joga para mim Public Static Void Main String Args. Então, dentro desse corpo Public Static Void Main String Args é que eu vou desenvolver toda a lógica do meu problema. Então vamos lá. Nesse primeiro momento vamos fazer o quê? Vamos criar os identificadores, que são as variáveis. Como nós vamos trabalhar com preço e com desconto, nós não podemos trabalhar com variável do tipo inteiro, porque esse desconto vai ser uma operação matemática que pode resultar num valor decimal. Então, sempre que se trabalha com valor decimal, precisa se trabalhar com a variável com tipo de dado double ou float, que seria pontos flutuantes. Então, vamos trabalhar nesse momento com a variável double, o identificador double. Então, double. Agora eu vou dar o nome dos identificadores, que seriam os nomes das variáveis. Então, vamos lá. Se o usuário vai digitar o preço, eu posso criar uma variável chamada preço. Como eu tenho mais de um identificador do mesmo tipo, posso dar um espaço, vírgula, o nome da outra variável. Eu não vou aplicar um desconto de 15%, então eu preciso armazenar esse desconto em uma variável. Crio uma variável desk. E eu não preciso informar para o usuário o novo preço, então eu crio uma variável nv, ou novo, preço. Ponto e vírgula, porque todo comando em Java ele precisa terminar com um ponto e vírgula. Nós vimos na aula passada que quando utilizamos o método showInputDialog, esse método ele sempre retorna uma string. Mesmo que o usuário digitou lá o preço, R$100,20, ele vai retornar uma string. Então, de posse desse retorno, que é uma string, nós precisamos fazer o quê? Fazer um processo de casting, que é uma conversão de dados para o tipo de dado do nosso identificador, que seria a nossa variável. Que nesse caso seria o quê? Double. Então eu vou fazer para vocês aqui, vou mostrar as duas formas, conforme eu tinha mostrado em sala de aula também. A primeira forma, eu vou fazer que o método retorne com uma variável string, e depois nós vamos fazer o cast dessa variável, e a segunda forma, nós já vamos fazer o cast direto dentro da variável double. Então eu crio uma variável string,
chamada RET, de retorno. Vamos lá então. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a minha variável RET vai ser igual ao quê? Vou usar o comando jOptionPen .showInputDialog. Coloco o parâmetro null, que vai centralizar na janela, e aqui eu informo um texto para o usuário. Informe o valor do produto. Ponto e vírgula. Quando o usuário clicar lá no OK, na minha variável RET, que é do tipo string, eu vou ter o quê? O retorno que ele digitou. Mesmo que ele digitou R$ 100,20, o método vai retornar entre aspas duplas, porque é uma string. O que nós precisamos fazer aqui? Precisamos fazer o processo de cast. O que é o cast? A conversão de string para o tipo de dado que eu vou usar. A minha variável não é preço. O tipo de dado dela não é double, então precisamos fazer um cast para o tipo double. Então eu vou dizer assim, ó, a minha variável preço vai ser igual ao quê? Double ponto parse double RET. O que é o RET? Não é a string que tem o retorno? Então, nesse momento aqui, ó, na minha variável preço, eu vou ter o quê? Aquele R$ 100,20 que o usuário digitou, porém armazenados agora no tipo double. Agora, eu preciso o quê? Calcular o desconto. Então, se eu criei uma variável desk, eu vou dizer que ela vai ser o quê? Abro e fecho parênteses, porque vou utilizar uma expressão matemática. Então, vai ser o quê? O meu preço multiplicado por 15 dividido por 100. Neste caso, foi multiplicado por 15 porque já foi informado lá no meu problema que o desconto era 15%. A maioria das atividades que nós vamos desenvolver, o desconto será informado pelo usuário. Então, neste momento, nós precisamos o quê? Armazenar este valor em uma variável. E aqui, em vez de usar o 15, daí nós usaríamos a variável. Agora eu já tenho o quê? Eu tenho o preço e tenho o desconto. Então, eu tenho que informar para o usuário o novo preço com o desconto. Então, o novo preço vai ser igual ao quê? O preço original menos o desconto. Feito isso, nós já temos a resolução da nossa classe. Precisamos fazer o quê? Precisamos mostrar para o usuário a forma que ele vai mostrar lá na janelinha. Então, eu vou dizer assim, ó, jOptionPen .showMessageDialog, ou seja, estou mostrando para o meu usuário uma janela onde eu vou pôr o quê? Um texto, vou botar assim, ó, o preço do produto com desconto é de, concateno com a variável onde tem o meu valor, que seria a variável chamada NV preço, que é o novo preço. Feito isso, o nosso exercício está resolvido. Precisamos fazer o quê? Executar e ver se realmente a classe está atendendo a nossa necessidade. Então vamos lá. No primeiro momento eu vou informar o quê? O valor do produto de R$100. Então se eu aplico um desconto de 15%, quanto é que tem que mostrar para o usuário? 15% de R$100 é R$15. Então o novo preço vai ser R$85. Ó. O preço do produto com desconto é de R$85. Aqui, pessoal, eu utilizei o método errado, tá? Eu botei show confirm dialog. Eu vou fazer a correção e já executo aqui para vocês da forma correta, tá ok? Então vamos lá. Aqui não é confirm dialog, é show message dialog. Show message dialog. Vamos lá. Executar. R$100. O preço do produto com desconto é R$15. Então, o que nós fizemos aqui? Utilizamos o jOptionPen ShowInputDialog, aplicamos um desconto e utilizamos o ShowMessageDialog.
Com esse conteúdo, você já tem um embasamento teórico para desenvolver as demais atividades da lista. Qualquer eventual dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço e bons estudos.